Muitas pessoas me falam que manter a rotina no final de semana é muito difícil e que também é muito chato ter rotina, né? Que a rotina ela é entediante. Eu sou Jorge Andrade e nesse vídeo eu vou trazer para você 5 motivos para você ter uma rotina e para você manter ela no final de semana. Eu já fiz aqui neste canal um vídeo falando da importância de você ter rotina e de como nós podemos utilizar o nosso ritmo biológico, o ciclo circadiano a nosso favor. Então, se você ainda não assistiu, depois que você terminar esse vídeo, vai lá, ele tá aqui, ó, né, para você assistir esse vídeo onde eu falo da importância de ter uma rotina. Mas afinal, o que é rotina? Sim, rotina é fazer todos os dias a mesma coisa. E é isso que apavora muitas pessoas. Só que o que você precisa saber é que fazer todos os dias a mesma coisa não precisa ser sinônimo de tédio, de chatice, de mesmice, de monotonia. A rotina, ela deve ser sagrada. Você deve ter rotina. Você deve ter aquelas atividades que você faz nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de maior ou de menor produtividade. Eu chamo isso de rotina mínima viável, né? São as atividades, as pequenas atividades que mudam o seu dia e que você consegue executar elas em qualquer dia. Só que como que eu transformo esse fazer todos os dias as mesmas coisas em algo possível no final de semana e algo que não vai fazer com que eu me canse disso, com que eu fique entediado de executar essa rotina? O primeiro ponto é, se você está se sentindo entediado ou entediada por conta da sua rotina, você está cometendo um erro que é muito comum, tá? Entre as pessoas aqui, que é não saber lidar com as suas obrigações e com o seu lazer. Muitas pessoas, e você pode estar fazendo isso, mantém uma rotina de segunda a sexta-feira e no final de semana quer compensar todo o lazer, todo o descanso que não teve durante a semana. Esse é um grande erro que você vai cometer. Por quê? Porque você vai desregular toda a sua rotina primária, que é a sua rotina biológica. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a lidar, a equilibrar esses dois pratos. É preciso equilibrar obrigações com lazer. Jorge, mas eu tenho um trabalho muito puxado durante a semana, né? Eu tenho ali muitos afazeres, muitas obrigações durante o final de semana. Por isso que ainda mais você precisa regular a sua rotina nos finais de semana. Porque senão você vai se tornar aquela pessoa, isso se você já não é, aquela pessoa que começa a segunda-feira muito cansado, muito cansada, sem energia nenhuma, que lá pela quarta-feira começa a regular as coisas e aí já é logo outro final de semana e você desregula tudo. Você quer dormir mais no final de semana para compensar o que você não dormiu. Você acredita que você pode comer tudo errado, dormir mais, descansar mais, né? Fazer muito mais festas e badalações no final de semana porque você não fez no meio da semana. E aí que você desregula todo o seu ritmo biológico e entra nesse ciclo, que é um ciclo de cansaço, um ciclo de insatisfação, um ciclo de letargia e um ciclo de baixa ou média produtividade, tá? Então eu vou falar para você aqui nesse vídeo 5 motivos para você ter rotina e para você mantê-la minimamente no final de semana, tá bom? Primeiro ponto então, primeiro ponto para você fazer isso, tá? Não são as 5 dicas ainda, mas um ponto importante para você manter esse equilíbrio entre as obrigações e o lazer é você planejar a sua semana. Você ter um planejamento da sua semana, inclusive dos seus finais de semana, né? O que é que eu vou fazer no final de semana? Se é um final de semana em que você vai ter uma festa, você vai ter ali um churrasco, um encontro de família, dos amigos, que você vai sair da rotina, tá tudo bem. Vai lá, curta, não tem problema nenhum.
Só que já programe a sua semana para ao longo dela você ir se preparando para fugir dessa rotina no final de semana. E aí, a próxima semana tem que ser uma semana de retomada, também programada, tá? Ou seja, não adianta você viver muito assim, dos estímulos que você tem, aceitar todos os convites, ficar dormindo e acordando sempre em horários distintos. Não, você tem que programar. Até sair da rotina tem que ser algo programado. Por quê? Porque quando você programa o sair da rotina, você consegue voltar para ela de uma maneira mais rápida e mais eficiente. E nos finais de semana? Nos finais de semana, para você manter a sua rotina, sabe? Manter a sua rotina mínima ali, acordar no mesmo horário, procurar dormir no mesmo horário, e mesmo que você não acorde no mesmo horário e nem durma no mesmo, ande pouco só. Poxa, durante a semana eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, no final de semana eu vou acordar meio-dia, às 10 horas da manhã. Eu vou dormir às 4 no final de semana e durante a semana eu durmo às 10. Poxa, é muito fora esse padrão. Então beleza, ande um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, dorme um pouquinho mais no final de semana, dorme um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde, mas pouca coisa, de modo a não desregular tanto o seu ritmo circadiano. E procure manter a sua rotina mínima viável. A atividade física que você faz toda semana, mantenha algo no seu final de semana para ativar o seu corpo. E como é que você faz isso? Mude os seus protocolos. Se durante a semana você vai para a academia a semana toda, no final de semana vá dar uma caminhada. Envolva seus filhos, envolva a família, pai, mãe, namorado, marido, mulher. Mude o protocolo, convide os amigos para ir junto com você. Então, o grande segredo de manter a rotina nos finais de semana é mudar o protocolo. O que significa isso? É mudar o modo como você executa a sua rotina. Não deixe de executar. Cara, você está lendo 10 páginas de um livro durante a semana. No final de semana, você não consegue ler 10? Tudo bem, leia 5, mas mantenha o padrão. Entende? Mantenha aquilo. Por quê? Porque o grande segredo da vida disciplinada e o grande segredo da rotina e o grande benefício da rotina, ela vem através da consistência. E consistência está ligado à repetição. Então, quando você executa uma rotina de segunda a sexta, pula o sábado e domingo e na segunda volta a fazer aquela rotina, você quebrou a consistência. Quer dizer que você vai demorar mais tempo, você vai sofrer mais para ter uma vida disciplinada e para construir um hábito, tá? E a rotina, ela só é chata, ela só é maçante quando ela entra no piloto automático. Piloto automático não tem nada a ver com fazer as mesmas coisas todos os dias. Piloto automático tem a ver com fazer as mesmas coisas todos os dias, sempre da mesma maneira. Existem pessoas que adoram isso, essa previsibilidade. Mas existem a maioria das pessoas, elas gostam de ter a previsão do que vai fazer, só que de alternar o como fazer. Então faça isso. Quebre, né, esse piloto automático, essa mesmice. Ninguém roubou aqui para ficar executando as coisas assim, poxa, todos os dias, mas você também não pode desregular muito. Entende? Esse é o primeiro ponto, né, para você ter consistência e disciplina. E agora eu vou trazer para você 5 fatores para você ter rotina e por que você precisa mantê-las ao final de semana. O primeiro, já falei aqui, você regula o seu relógio biológico, a sua produção de hormônio, né? O modo como a circuitaria dos seus neurotransmissores eles vão funcionar. Isso é regulado a partir dos horários que você dorme e acorda, o horário que você se alimenta, o horário que você faz atividade física, né? O seu corpo ele já se acostuma a perceber qual é o horário do dia que você está mais produtivo, menos produtivo, o horário que você está parando com o dia para já começar a descansar. A rotina ela te traz esses benefícios, ela regula o nosso relógio biológico. O segundo ponto é que diminui demais o estresse. Por quê? Porque se eu tenho rotina, eu tenho uma previsibilidade. Se eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer no meu dia, eu diminuo os imprevistos. Óbvio que os imprevistos vão acontecer, mas eu tendo previsibilidade, eu diminuo
os imprevistos, a influência dos imprevistos no meu dia. E aí isso é sinal de que eu estou organizado. Se eu estou organizado, se eu olho para o meu dia e eu percebo que eu consigo dentro dele executar aquele básico bem feito, a minha rotina mínima viável, né? Aliás, se você quiser que eu fale mais sobre rotina mínima viável, deixa no comentário desse vídeo aqui, e aí eu vou saber que você tem interesse de entender mais o que é rotina mínima viável, e eu trago um vídeo aqui no canal falando sobre isso para você, tá? E aí, se você consegue manter esse básico bem feito, é sinal de que você vai diminuir demais a sua ansiedade, você vai ter mais domínio sobre as suas ações, tá? Então, ter uma rotina também diminui a sua ansiedade. Ajuda, o terceiro ponto, a rotina ajuda na formação dos hábitos, né? Se eu executo algo de maneira consistente todos os dias, isso vai se tornar para mim algo habitual. Ou seja, sem o final de semana, eu quebro esse ciclo da consistência e eu vou demorar mais para o meu cérebro entender que aquela atividade é uma atividade importante na minha vida, no meu dia, na minha rotina. E aí ele vai demorar muito mais para formar aquele hábito. Então eu vou ter muito mais barreiras, eu vou ter muito mais resistência, eu vou querer desistir mais vezes. Por isso que é muito importante você manter uma rotina mínima de final de semana e não meter o pé em tudo, como a maioria das pessoas fazem, tá? O quarto ponto, para você ter uma rotina e mantê-la no final de semana, é que a rotina ela aumenta a nossa produtividade. Por quê? Porque se eu tenho previsibilidade na minha semana e no meu dia, eu consigo focar em uma coisa de cada vez. Mantendo uma rotina mínima no final de semana, eu vou conseguir também fazer com que a segunda-feira eu esteja energizado, eu esteja bem, eu esteja disposto e não chegar naquela segunda-feira amarrado já, né? Desejando logo a sexta-feira, um dia de baixa produtividade. Não, eu tenho uma rotina que eu mantenho no final de semana e eu vou aumentar o meu nível de produtividade ao longo de todos os dias da semana, tá? E o quinto ponto é muito importante também, a regulação da nossa biologia, a regulação do nosso relógio biológico vai fazer também com que eu regule o meu humor, né? Isso é básico, isso está ligado aos níveis que eu tenho de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, enfim, de cortisol, de insulina, de todos os hormônios aí que são, né, despertados pela regulação do nosso relógio biológico e também pela desregulação. Porque se eu não tenho horário para nada, se cada dia eu durmo e acordo num horário, se cada dia eu me alimento em um horário, se as atividades físicas eu faço um tempo, paro de novo, eu não tenho horário nenhum para nada, poxa, eu tenho certeza que você conhece alguém assim, se é que você não é assim. Você vai ser uma pessoa que vai sentir muita dor de cabeça, às vezes, ao longo dos dias, né? Muito cansado, muita ansiedade, né? Você se alimenta muito mal ao longo do dia. Por quê? Porque você não tem previsibilidade. E aí, não tem como manter o humor em dia aí. Ok? Então, você precisa desenvolver uma rotina, construir uma rotina, executar ela durante a semana, manter o mínimo aí durante o final de semana. Por quê? Porque rotina é sinônimo de consistência. E se você não tem consistência, você não vai construir a disciplina que você tanto deseja, né? Aliás, eu tenho aqui um vídeo também falando sobre vida disciplinada, que é muito bacana e eu quero que você assista se você ainda não assistiu, né? E se você não tem disciplina, você não vai ter domínio. Você não tem domínio das suas ações, você não tem domínio da sua vida. Então, sabendo disso agora, da importância da rotina, eu desejo, do fundo do meu coração, que você consiga manter essa consistência, porque eu tenho certeza que isso aí vai mudar a sua vida. Beleza? Você ficou comigo até aqui? Então curte o vídeo, compartilha com a galera, comenta, e se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, que toda semana tem vídeo novo para você. Beleza? Valeu, muito obrigado, bora lá!